De volta para uma conversa de peso com o Andrei Manfro. Andrei, te provocava antes do intervalo, homem também pode ter câncer de mama? Com certeza. Pode não ter uma mama muito abundante? Não depende do tamanho da mama disso. masculina, né? 1% dos cânceres de mama, meio a 1% ocorrem em homens. É um número alto. Ele está muito ligado à genética. Tá? Então, o gene do câncer de mama, que se diz, 5% mais ou menos dos cânceres de mama são especialmente causados por um gene defeituoso, digamos assim. E esse gene também está presente nos homens, né? E ele pode incidir, depende do tamanho da mama. Um diagnóstico é mais fácil, né? Porque a gente consegue, como homem, detectar uma normalidade, um nódulo na mama, pela mama pequena, muito mais fácil observar do que numa mulher. Então, também se consegue diagnosticar ele precocemente e tratar, né? A gente tem alguns pacientes, a maioria deles vão muito bem com o tratamento. Eu fiquei perplexo quando eu tive uma leitura esses dias sobre o câncer de pênis. A incidência tem aumentado muito e a solução é... Não aqui, Rodrigo. O câncer de pênis, no Brasil, né? Ele é muito parecido com o câncer de colo uterino, porque é o mesmo vírus, é um fator principal, tem a ver muito assim com higiene, né, peniana, tem muito a ver com higiene e com a promiscuidade, né? Então, só que realmente, como o pênis é um órgão de difícil manejo cirúrgico, muitas vezes tu acaba tendo que ressecar, causando sequelas irreversíveis no homem, né? Mas não é um tumor muito frequente. Não precisamos nos desesperar com isso. Não é muito frequente. Eu acho que com cuidados básicos assim de saúde se consegue prevenir isso. E a mesma vacina da HPV, ela é efetiva no homem? Não, ele não é. Essa vacina, assim, pelo que eu tenho conhecimento, não é aprovada para uso masculino ainda. Não tem estudos, provavelmente deve estar sendo feito. Existem áreas que evoluem muito dentro do próprio câncer e outras que parece que a gente não caminhou. Exato. Tu tem, assim, na verdade, a oncologia, eu acho que dentro da medicina é a área que mais evolui, que mais tu muda isso praticamente ano a ano, né? Surgem drogas novas, novos estudos sobre determinados tipos de tumores. Alguns tumores ainda não se conseguiu avançar muito em termos de terapia, né? Nós conversávamos antes do programa, né, sobre o câncer de pâncreas, por exemplo, que é um câncer de difícil diagnóstico, geralmente diagnosticado numa fase avançada, geralmente se tem poucas opções terapêuticas, né? Não se tem muita coisa para fazer, mas são poucos tumores ainda. Eu acho que a grande maioria também ainda é muito difícil. Ainda, né? A grande, digamos assim, vantagem no câncer de pulmão é que tu não fumando, tu vai está afastado, tem muita chance, vai estar afastado, dificilmente existe, hoje em dia existem, também, isso é um avanço, né? Se descobriu alguns genes que dão origem ao câncer de pulmão mesmo e não fumantes. Você fala em genes, é possível que no futuro a gente vai ter um mapa muito cedo da nossa predisposição? Com certeza, com certeza. Isso ainda é muito longe ou uma coisa... Olha, alguns anos, eu te diria assim, já está se avançando bastante. Em determinados tumores, hoje em dia, já se consegue fazer um painel gênico, né? E o grande, esse mapa genético que se diz, de tu conseguir determinar assim, que tipo de tumor tu vai ter uma grande propensão para desenvolver, ele está bem próximo de ser desenvolvido. Então, um assunto muito controverso é a questão da pessoa, ela buscar o câncer para si, né? Se fala muito nisso, né? Das doenças que a gente mesmo cria. Acho complicado a gente discutir isso, mas necessário. A pessoa já está naquele estágio, tudo que ela precisa ouvir é que ela gerou aquele câncer. Exatamente. Né? Mas isso é realmente um fator muito importante? Não, Rodrigo. E é uma grande dificuldade quando a gente atende os pacientes, essa sensação de culpa. Porque assim, isso já existem estudos, assim, o câncer ele não tem a ver nem com ansiedade, nem com depressão. A gente certamente, assim, se a gente fizer um apanhado dos pacientes que a gente atende, tu vai ter um grande número de pacientes deprimidos e outros não deprimidos, tu não vai conseguir, não existe uma relação. A depressão se diz que poderia causar uma leve deficiência imunológica, que poderia dar origem a alguns tumores, mas nada disso é provado e muito menos significativo. E o grande problema é que, exatamente como tu falasse, as pessoas, além de chegar com uma carga, um medo enorme, né, do que está acontecendo com elas, de ter que enfrentar um tratamento, às vezes, bastante desgastante, ainda vem com essa carga psicológica, né, com aquela ideia assim, será que eu não causei um tumor por ter sido deprimido, por não ter buscado auxílio, não ter me tratado, enfim? Mas não é verdade, não existe nenhum estudo assim que comprove qualquer relação entre algum estado psicológico e o surgimento de um câncer. Mas parece que o inverso é verdadeiro. É bastante. As pessoas que têm muita fé, muita vontade de ver, isso ajuda muito. Ajuda, mas eu te diria assim, essas pessoas eu vejo, elas buscam, essas pessoas com muita fé, enfim, alguma
uma religião, ou em alguma coisa, enfim, elas buscam mais cedo, digamos assim, elas têm um ânimo muito maior para buscar a prevenção, o tratamento, e dentro do tratamento a gente vê consegue se diferenciar bem esses dois grupos de pacientes, aqueles que têm fé, que isso ajuda. Eu acho que ajuda até pela força de vontade de serem tratados e, obviamente, a gente não afasta alguma influência orgânica, digamos, nesse estado de fé, de acreditar, enfim, em alguma coisa, né? Talvez exista. Então, com câncer, a velha máxima é de que prevenção é o melhor. Ainda é o melhor. É o melhor tratamento. Para a grande maioria dos tumores, né, que a gente consegue prevenir, porque eu te diria que 70% dos tumores, mais ou menos, a gente consegue prevenir. Com coisas básicas, não fumando, não ingerindo álcool em excesso, não se expondo demais ao sol, tendo uma dieta balanceada, não com excesso de carnes, como a gente comentou, e outras, enfim, substâncias cancerígenas, tentando evitar a obesidade, tentando aumentar os exercícios físicos, que é uma coisa muito importante, hoje em dia está muito ligado, isso sim, trabalhos mostrando a incidência de câncer está muito ligado ao sedentarismo, também é um fator importante. Então, dentro disso aí, tu consegue assim prevenir talvez 70% dos tumores. 30% vão ser aqueles tumores que, infelizmente, têm mais uma base genética, não é tanto ambiental. Esses vale muito o diagnóstico precoce. Certo. Esse não é tanta prevenção, é tu definir ele precocemente e tratar. Não se tem ainda uma definição em torno da quantidade de ondas que permeiam nós aqui nesse momento. Isso é um assunto que está bem em voga agora no momento, né? Saíram o resultado de 2 grandes trabalhos. Assim. O primeiro trabalho, ele não mostrou nenhuma relação entre o telefone celular, basicamente, né, o que está se estudando bastante, e não mostrou essa relação. E agora um segundo trabalho populacional bem grande, ele mostrou uma leve tendência a isso. Então, hoje em dia ainda não é, as sociedades de oncologia do mundo inteiro, elas não consideram um fator de risco. O uso do celular ainda não é considerado, não existe uma prova, mas ainda está se estudando para tentar melhor definir isso. Mas a gente está exposto a ondas o tempo todo, né? O tempo todo, né? De um micro-ondas em casa, o uso do celular, fios de alta tensão, né? Geradores de alta tensão. Então, até agora não existe nenhuma prova concreta que isso cause algum tipo de câncer. Mas isso está muito em voga, né? Como eu falei, esse assunto estão sendo feitos vários estudos. Não posso deixar de falar contigo sobre a Cris Manfro, né? Que é uma queridona de todo mundo, né? O Andrei está sempre junto com ela, mas o Andrei parece um perfil mais tranquilo, próximo de tanta efusividade que ela tem. Eu acho que é um equilíbrio que nós conseguimos. É esse equilíbrio mesmo? Exato. Acho que no nosso casamento é um equilíbrio numa pessoa efusiva, vibrante como a Cris, eu que sou um pouco mais acanhado, um pouco mais tímido. Tu és tímido ou é mais cartesiano? Eu acho que as duas coisas. Eu sou mais tímido, né? Tenho uma certa dificuldade em iniciar uma conversação, coisa que a Cris não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, né? A Cris é muito querida por todos por causa dessa facilidade de comunicação. Quando a Cris esteve aqui, eu perguntei para terapeuta de família como é que é ter uma DR com a Cris Manfro. Bom, nada melhor do que estar com o esposo dela e fazer essa inconfidência, né? Olha, eu acho que o melhor é evitar essa DR, né, Rodrigo? Como em qualquer casamento a gente tenta evitar, né? Mas não dá para fugir completamente, né? Acho que tem momentos que a gente tem que, como isso qualquer é uma prerrogativa casal, do homem, né? É uma tendência da gente. Eu acho que a gente tem uma tendência maior a fugir dos problemas, né? Mas tem que enfrentá-los, né? Eu acho que volta e meia nós também sentamos, conversamos sobre relacionamento, filhos, família, enfim, isso é um assunto bem debatido em casa. Qual é a próxima viagem? Olha, nós estamos planejando, pretendemos ir ao Canadá agora, no final do ano. Vocês adoram viajar com a família toda reunida. Adoramos. A gente procura, assim, é aquela história, dentro do que a gente consegue, do nosso perfil econômico, assim, né, juntar algum dinheiro, a gente procura viajar, não procura juntar o dinheiro. Eu acho que a vida tem que ser aproveitada, eu acho que tanto a Cris no trabalho dela como eu, a gente vivencia, assim, problemas graves todo dia, né, e a gente vê, assim, situações que não dá para deixar para depois, né? Eu acho que aquela história assim, eu vou esperar quando eu me aposentar, aí eu vou aproveitar a vida, vou viajar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, obviamente. Nós temos compromisso, não conseguimos estar viajando o tempo todo, mas tu tem que ter um equilíbrio nisso, tem que procurar desfrutar a vida, assim, né? De uma maneira essa carga melhor. Pesada que vocês recebem todos os dias, ela como terapeuta, tu como oncologista. Vocês conseguem se ajudar bastante mutuamente, assim, sim, com certeza. De uma forma pensada mesmo, só que a gente procura conversar muito, a Cris, em relação aos pacientes dela e eu também,
sobre os problemas do dia a dia, obviamente, que a gente comenta bastante coisa, procura não levar isso para dentro de casa, né? Eu acho que eu não tenho como todo dia, tento, dentro do possível, fazer um bloqueio quando eu entro em casa, não tentar me afastar um pouquinho, porque é uma coisa muito pesada, né? É uma atividade bastante pesada, tanto a minha quanto a dela. Mas não tem como fugir, volta e meia a gente vê situações assim que tu tem que desabafar de alguma maneira, né? Então, aí é importante ter uma pessoa do nosso lado assim que possa nos ouvir, assim, né? Especialmente a Cris, né? Que é uma pessoa que... Preparada para isso. Exatamente. Querida. Como é que é viver entre a vida e a morte das pessoas, doutor? Olha... Talvez quem experimente isso lá no centro de pronto-socorro viva isso de uma forma ainda mais intensa. Exatamente. Mas não tenho dúvida que tu vive muito isso também. Eu acho que lá sim tu vivencia aquela, digamos, a morte aguda. Eu acabo lidando com a morte crônica, muitas vezes, não todo dia, obviamente. A gente tem situações assim muito gratificantes. Pacientes, hoje em dia atendo pacientes que eu atendi há 20 anos atrás, que ficaram curados, que voltam para medidas preventivas, mas atendemos muitos pacientes assim que o prognóstico não é bom, né? Isso é uma carga bem grande. Eu acho que tem pessoas que se voltam para algumas coisas, as pessoas se voltam para uma espiritualidade ou se ligam a uma religião, e eu procuro tentar entender assim que isso é uma coisa natural, que é assim, que a vida tem um começo, um meio e um fim. Isso é para todo mundo, né? Então a gente tem que encarar com uma naturalidade, uma certa naturalidade. Óbvio que tem situações que chocam a gente, às vezes pela idade das pessoas, pelo sofrimento que as pessoas passam, e sempre a gente tem aquela ideia assim de merecimento, por que está acontecendo isso. Eu acho que tem coisas que a gente não vai explicar nunca, né? Tem que entender que a vida é assim, né? Que tem que encarar dessa maneira. Andrei, prazer conversar contigo. Igualmente, Rodrigo. Eu desejo muito sucesso sempre, muitas alegrias e muitas realizações no teu trabalho, porque o teu sucesso é o sucesso de todos nós também. Muito obrigado. Parabéns e obrigado pela tua profissão. Obrigado pela oportunidade. Hoje, numa conversa de peso com o oncologista Andrei Manfra. Continue agora com a programação da TV NH, da nossa rede de comunidade de televisão.